Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Segunda semana da Páscoa. Terça-feira, 9 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que, quem nele crer, possua a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Abra o coração para que a salvação entre em sua vida. Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Amados irmãos e irmãs, aqui há uma conversa entre Jesus e Nicodemos. É um diálogo, e Jesus quer levar este homem que estava interessado em saber quem ele era, um homem que estava dócil à vontade de Deus, diferente dos outros fariseus, mestres da lei, escribas. Era um homem de muita notoriedade no meio judaico, mas um homem que fez uma experiência profunda com Jesus, por isso queria saber mais. Olha a sede do coração de Nicodemos: saber das coisas do céu. Diferente dos outros que procuravam matar Jesus, Nicodemos queria escutá-lo, queria saber quem era este homem que arrastava multidões, que curava as pessoas e que fazia uma revolução no coração de tantas pessoas, e a vida delas era mudada. Meu irmão, minha irmã, a salvação passa pela submissão a Deus, pela contemplação do crucificado. Quando Jesus diz: se nós damos testemunhos daquilo que é desta terra, e vós não acreditais, como é que vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? E aqui, como nós ouvimos na Anunciação, a obediência total de Maria, precisamos estar submissos a Deus pela contemplação do crucificado, ou seja, Jesus estava anunciando, de forma ainda velada, como ele iria se entregar pela humanidade.
ele iria se entregar por meio da cruz. E quantos de nós não entendemos aquilo que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é a total submissão e obediência total do Filho de Deus em relação ao Pai, e isso encantou o coração de Nicodemos. A salvação passa pela submissão e passa pela contemplação do crucificado. Por isso, meus irmãos, a salvação passa pela submissão e pela contemplação do crucificado. Quer ter certeza de que você é salvo? Quer ter certeza de que o Cristo alcançou a sua família, a sua vida? Seja submisso à vontade de Deus, contemplando a cruz de Cristo. Ali está, meu irmão, a nossa vitória. Ali está, para nós, a nossa salvação. Não há salvação sem cruz, não há salvação sem nós nos submetermos àquilo que Cristo realizou por nós, morrer pelos nossos pecados. Nós perdemos essa consciência quando ainda continuamos a viver em estado de pecado. Nós não tomamos consciência do crucificado, nós não tomamos consciência do sangue que foi derramado naquela cruz, nós não tomamos consciência de que Deus veio para nos salvar. Meu irmão, minha irmã, abramos nosso coração, neste dia, para que a salvação de Deus entre na nossa vida, para que a salvação de Deus entre na nossa casa, para que, como Nicodemos, sejamos submissos a tudo aquilo que Deus nos oferece. Mas quantos de nós têm sido submissos aos nossos pecados? E sendo submissos aos pecados, temos nos perdido. Mas a submissão a contemplar o Cristo crucificado nos trará sempre a salvação. Que Deus lhe dê a graça de ser submisso. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.